Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nós vamos aqui para o nosso livro Plantão de Respostas, e os temas abordados hoje serão evangelização e evolução. Nós estudamos no nosso capítulo anterior sobre a eutanásia. Nós trouxemos aqui, nós tivemos a oportunidade de conhecer com um pouco mais de profundidade sobre eutanásia, ortotanásia, distanásia, as implicações legais, as implicações morais e espirituais desses procedimentos. E falamos também aqui sobre o estudo da doutrina espírita a partir de uma pergunta bastante simples, né? Pessoas que começam a fazer o estudo e sentem sono ou sentem cansaço. E aí nós vimos aqui a importância, né, de nós detalharmos os livros que vão sendo estudados, fazendo observações, marcações, apontamentos, né? Então, enfim, uma forma prática de nós estudarmos. Boa, Flávio. Então vamos lá. Evangelização é o nosso tema de hoje. E chegou para o Chico a seguinte pergunta: como fazer para que meu filho de 8 anos volte a se interessar pela doutrina? Ele já participou da escolinha e recusa-se a voltar. Converso sempre com ele. Rezamos e lemos livros juntos. O Chico responde então: a evangelização de menores é sempre recomendável, mas é preciso que a criança se sinta à vontade para que possa participar com interesse das atividades que são especialmente desenvolvidas para elas. Enquanto não houver novamente interesse da criança, aconselha-se continuar a educação doutrinária através das preces e leituras que já vêm sendo feitas. Então, uma pergunta pessoal que foi feita aqui para o Chico, sobre uma criança, então, de 8 anos de idade, né, um menino de 8 anos, que não teve mais interesse em continuar. Nós encontramos esse tipo de situação, não apenas dentro da doutrina, mas nós vamos para a evangelização que acontece também na Igreja Católica, escola dominical que acontece nas igrejas evangélicas, né? Evangelização também dentro da doutrina. Então, é uma proposta que as instituições têm para fazer com que aqueles que são os participantes, né, para as famílias que são, então, participantes dessas atividades, possam fazer com que os ensinamentos daquela filosofia cheguem numa linguagem atrativa e numa linguagem acessível para essas inteligências em desenvolvimento, né, para essas crianças em desenvolvimento. Mas acontece algumas vezes, né, da criança não se sentir à vontade. Então nós temos algumas propostas em que pais levam os seus filhos, né, mesmo contra a vontade, para que eles possam participar, até o momento em que o jovem, né, da criança, passando a ser jovem, possa ali então fazer as suas próprias escolhas sobre a sua fé, sobre a crença que deseja abraçar. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma vizinha, que ela é umbandista, né, já conversei com vocês sobre isso, né, e hoje os filhos já são maiores de idade, né, uma de 23, o outro já tem 18, mas eu me lembro que conversava com ela quando tinha ali por volta de 14 anos, né, um tinha 13, o outro tinha 15 anos de idade. E aí então ela dizia que enquanto fosse possível para ela, ela levaria essas crianças para participarem das atividades que eram direcionadas a elas, até o momento em que ela se recusasse, mas enquanto ela pudesse obrigá-los a participar, assim seria. Então nós vemos algumas famílias que fazem essas escolhas, até mesmo dentro, né, da própria doutrina, né, levando os filhos, mesmo que muitas vezes fiquem desanimados, reclamem e tudo mais. E o Chico coloca aqui como orientação que é recomendável que aquele que participa dessas atividades se sinta à vontade, para que possa ter interesse das atividades. Mas aí quando nós falamos sobre crianças, né, elas têm ali interesses que vão se modificando com facilidade. Basta que surja um elemento que seja interessante, que ela então já muda daquela
daquela participação mais fechada para uma participação mais ativa. Mas, de qualquer forma, havendo esse tipo de resistência, a recomendação é que essa evangelização aconteça em casa. E aí, então, a grande responsabilidade passa a ser da família. Nós tivemos no fim de semana a conversa com um amigo que ele é um dos divulgadores da campanha do Evangelho no Lar e no Coração, que é feita pela FEB. Ele é um grande trabalhador dessa área do Evangelho no Lar, e ele então visita instituições, orienta na montagem, na organização de plantão, de plantonistas, né, para que possa orientar os participantes da instituição para a implantação do Evangelho no Lar. E um ponto que ele chamou bastante atenção foi que o Evangelho no Lar, o foco do Evangelho no Lar é a criança. Os adultos, claro, também têm ali os seus benefícios, vão receber os benefícios, mas o foco é a criança. E aí então nós vamos perceber que quando se passa uma orientação como essa, de que a evangelização acontece também dentro de casa, a partir dessa rotina do Evangelho, a partir então dessas conversas, dessas leituras que foram transmitidas, e mais ainda, e é a parte mais difícil, através da exemplificação, é como se a família passasse então, tendo essas dificuldades para a vivência da doutrina no seu dia a dia, e transmitir através do exemplo para as crianças o que é essa mensagem, né, da doutrina, essa mensagem de Jesus, passa então a terceirizar esse trabalho. E essa terceirização de você incumbir a instituição, o centro espírita de fazer esse papel, tem ali também os seus prejuízos, tem ali as suas dificuldades. Então, geralmente é assim, eu levo meu filho para participar desse trabalho porque eu não tenho paciência, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho ali conhecimento para fazer isso. Mas, na verdade, nós vimos ali que dentro de casa começa a verdadeira evangelização. E não é fora, né, onde você aprende aquele bom modelo, você tem aquele bom exemplo, e aí então dentro de casa a família continua vivendo aquela rotina como se não houvesse nenhum compromisso com esse processo de transformação daquele espírito então que vai receber essas orientações. Namone colocou, né, sou evangelizadora no centro espírita. Sempre faço a evangelização de forma lúdica para poder atrair as crianças. Né? E um processo importante, né, Namone, é exatamente isso que eu comentei agora, né, o envolvimento da família na continuidade desse processo, desse aprendizado. Porque não é você levando a criança uma vez por semana para o centro espírita que você vai transformá-la num espírito melhor. Lá você recebe os conceitos, você tem ali o envolvimento com a filosofia, você tem o envolvimento com a instituição, mas depois, nos demais dias, incluindo aquele dia onde que teve atividade, é ali que a família então vai fazer com que se cumpra esse processo. E aí então é onde nós encontramos sempre a maior dificuldade. Porque aí os pais têm essa, como eu comentei com vocês, a dificuldade de lidar com a criança. Né? Eu trabalho com acompanhamento escolar, acompanhamento pedagógico, e muitas vezes eu tenho pais professores que preferem que um professor particular faça aula com seus filhos porque eles não têm paciência para poder ensinar. Porque aquela relação de intimidade envolve também muitas vezes a falta de paciência, envolve também ali a criança que tem um comportamento diferente com os pais. Então os pais brigam, os pais gritam, os pais chamam a atenção, mas quando eles estão na sala de aula, eles têm um comportamento diferente. E a criança, quando tem ali uma outra pessoa ensinando, ela também tem um comportamento diferente. Então a relação pais e filhos acaba muitas vezes, pela forma como a família se organiza e a família vivencia, dificultando tudo isso. Então, no momento em que você vai fazer um evangelho, no momento em que você quer fazer uma leitura, em que você quer conversar, a criança não demonstra interesse, portanto, os pais acabam ficando impacientes. E aí, então, acabam incumbindo, né, o centro espírita de fazer esse papel. Quando, na verdade, o lar é o principal centro de educação. Marião colocou: a sementinha plantada na criança vai aflorar mais tarde, quando já maior, quando começar a fazer escolhas, vai lembrar do que foi ensinado quando criança. Então, esse é o objetivo maior. Eu separei para nós aqui dois artigos interessantes. Um aqui do site 180graus.com,
que tem aqui uma seção espírita, e nós vamos ler um artigo que ele foi publicado no dia 25 de janeiro, coincidência, né? Ontem foi 25, 6 anos depois, né? No dia 25 de janeiro de 2015. E o título, Evangelização Infantil, Mensagem de um Espírito, no livro O Observador e Outras Histórias. Então vamos a ela, que é bem interessante aqui. O Espírito se identificou apenas como um aprendiz. É esse aqui, ó. Deixa eu passar para vocês agora. Depois eu mando lá no nosso grupo, tá? Então vamos lá. A mensagem diz o seguinte, uma mensagem bem bacana. Evangelização infantil. Eu estive nesta sala de manhã e vi o trabalho que estava sendo feito com as crianças. Na sala, nesse caso, né, da evangelização. É bem possível que alguns pais não entendam nem divisem direito o que acontece com seus filhos quando seus filhos são trazidos a uma casa espírita para as atividades de evangelização. As crianças são espíritos que já viveram anteriormente e que trazem adormecidas em suas almas as experiências passadas, que não adormecem de todo, temperando sua personalidade. As ideias espíritas sobre a vida e o comportamento das pessoas são muito diferentes das que se veem em outras instituições de sua cidade. Se a criança nasce em um lar em que o espiritismo, mais que uma religião, é um estilo de vida, e se ela complementa sua experiência em uma comunidade espírita, as ideias espíritas são inscritas em sua alma da mesma forma que a língua materna gravada em sua consciência na presente encarnação. Futuramente, alguns desses espíritos, que já dão mostra de sua própria origem, irão se reencontrar com antigas ideias e hábitos, hoje travestidos com ares de modernidade. O impacto desse encontro será maior ou menor na dependência do quanto essas experiências infantis ficarem em sua vivência atual. Pude observar as diferentes tendências daquelas almas, hoje infantis, e por alguns instantes constatei os impactos que as atividades realizadas em sala de aula lhes causavam. Algumas dessas crianças foram céticas por conveniência, outras racionalistas estéreis, outras viveram uma vida passada conduzida pelos impulsos, outras foram trabalhadores simples, algumas trazem mágoas profundas de seus familiares atuais, outras lutaram por causas nobres. Quanta variedade de perfis! Uma chuva de conceitos e ideias caiu sobre suas almas com reações imprecisas. Fiquei muito impressionado com essa tarefa que vocês fazem. Comentei com meus amigos que se os pais e professores tivessem noção da sua influência sobre as crianças, talvez se preparassem melhor, cuidassem mais das aulas, se preocupassem um pouco mais com o compromisso da evangelização de seus filhos. Pais, vocês que conhecem melhor a personalidade e os conflitos de seus filhos, não menosprezem a influência de uma aula bem preparada sobre as atitudes em formação, nem a superestimem. Evangelizadores, não hesitem ante a dúvida natural que lhes ocorra quando começarem os problemas e as dificuldades para participar de seu trabalho. Preparem com carinho suas aulas e pensem em seus alunos ao fazê-las, desenvolvendo sempre seus conhecimentos, habilidades e a capacidade de compreensão dos pequenos. Se os evangelizadores pudessem conhecer um pouco a vida pretérita de seus discípulos, talvez compreendessem um pouco mais as resistências e brincadeiras. Entenderiam que, muitas vezes, o que lhes parece ser fracasso em matéria de aula é, na verdade, sucesso. Ouvindo esses comentários, um dos responsáveis de sua reunião pediu que eu pudesse relatar minhas impressões. Ele comentou sobre a luta e as dificuldades que evangelizadores voluntários e pais trabalhadores enfrentam para que a tarefa saia da forma que está, mas aqueceu sobre a necessidade
de manter a chama acesa e os olhos no futuro. Chegou a noite e retorno ao meu aprendizado, na esperança que as palavras lhe sirvam de incentivo. Um aprendiz. Então aqui Psicografia Intuitiva, de 2006, na Associação Espírita Célia Xavier. O livro é O Observador e Outras Histórias, médium Jader dos Reis Sampa. Um espírito que se apresenta numa sala de evangelização e começa a fazer uma análise sobre essa perspectiva mais ampla e mais profunda. Né? Bom dia, Didima, bom dia, embaixador. Porque ao vermos ali numa sala de evangelização, e esse é o ponto fundamental, ao vermos ali as crianças, né, os jovens participando daquele grupo, enquanto nós vemos crianças que precisam ser entretidas e também ali naturalmente evangelizadas, o espírito via espíritos imortais que traziam suas consciências adormecidas com relação às suas experiências anteriores, mas que aos poucos começariam a despertar e ir ao encontro das tendências que já traziam anteriormente. Tendências essas que ficam muitas vezes reprimidas, né, pela condição infantil e pela própria subordinação à educação familiar, né, à educação do lar, mas que mais dia, menos dia, isso tudo vai aflorar novamente. E aí então o espírito, que tem por objetivo a sua transformação interior, acaba que dá vazão exatamente às mesmas tendências que no passado ele tivesse nessa nova encarnação tantos desafios educativos. Então, o processo de evangelização ele atinge não apenas as crianças, mas também os próprios pais, porque os evangelizadores preparam aquele caminho, preparam aquele conteúdo, e os pais então vivenciam na prática, no dia a dia, na relação com os jovens. Né? Então isso acontece com todas as idades, e a gente lembra, né, um processo interessante, que é a própria evangelização da gestante. Né? Bom dia, mami. Porque nesse trabalho de evangelização de gestante, nós temos ali o preparo do lar para que aquele bebê, aquele espírito que vai reencarnar, possa encontrar ali condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, enquanto muitas vezes se pensa, né, que quando a criança nascer, ela será evangelizada, na verdade nós temos um trabalho que acontece, né, previamente, desde a preparação da família, da modificação do pensamento e da conduta dos pais, fazendo com que eles sejam, então, transformados nesse processo de educação, para depois levar, né, oferecer as condições necessárias para que aquele espírito evolua, se desenvolva. A Angelina colocou, quando os pais orientam os filhos, né, o lar torna-se mais fácil, no lar, né, o trabalho torna-se mais fácil na escola do centro, né, da escola do centro, sim, porque quando as crianças já começam a receber esses princípios, esses valores dentro de casa, na relação com a família, o seu comportamento social também se modifica. Então nós temos, né, um trabalho conjunto entre família, evangelizadores e instituições de um modo geral. Tem mais um artigo aqui também que é interessante, que eu separei para nós, que ele foi assinado por Guilom Ribeiro. Guilom Ribeiro, nós lembramos, né, ele foi presidente da FEB e fez traduções das obras básicas, especialmente aquela edição da FEB, e ele então trouxe para nós aqui um artigo, um comentário a respeito da evangelização. Então aqui, bom dia Sandra, opinião dos espíritos sobre a evangelização, mensagem de Guilom Espírito. Diz assim para nós: é através da evangelização que o Espiritismo desenvolve seu mais valioso programa de assistência educativa do homem. A Escola de Letras continua a informar e instruir a fim de que a ciência se fortaleça no seio das coletividades. Entretanto, é a educação religiosa que vem estimulando a moral ilibada de modo a libertar a criatura humana para os altiplanos do amor, de consciência despertada e vigilante junto aos imperativos da vida. Então já começa, né, desde logo,
tendo a consciência desperta e começando também a ser ali modificada em algumas condições, especialmente nesse plano do amor, para que possa então se deparar com os imperativos da vida, com as necessidades da vida, tomando as decisões que sejam mais equilibradas, né, para o seu próprio crescimento. Aliando sabedoria e amor, alcançaremos equilíbrio em nossa faina educativa. Eduque-se o homem e teremos uma terra verdadeiramente transformada e feliz. Contemplamos, assim, com otimismo e júbilo, o movimento espírita espraiando-se cada vez mais nos desideratos da evangelização, procurando com grande empenho alcançar o coração humano em meio ao torvelinho da desenfreada corrida do século. Tão significativa semeadura na direção do porvir. Mestres e educadores, preceptores e pais colaboram ao lado uns dos outros em meio às esperanças do Cristo, dinamizando esforços em favor de crianças e jovens, na mais nobre intenção de aproximá-los do Mestre e Senhor Jesus. Urge que assim seja, porque o tempo mais propício à absorção das novas ideias, que mais favorece a tarefa educativa do homem, é o período de infância e juventude. Sem dúvida que a maturidade exige a valiosa soma das experiências adquiridas, embora tantas vezes amargue o dissabor das incrustações perniciosas absorvidas ao longo do caminho. Eis, pois, o amor convocando os servidores do Evangelho para a obra educativa da humanidade. Abençoados os lidadores da orientação espírita, entregando-se afanosos e de boa vontade ao plantio da boa semente, mas para um desempenho mais gratificante, que procurem estudar e estudar, forjando sempre luzes às próprias convicções. Que se armem de coragem e decisão, paciência e otimismo, esperança e fé, de modo a se auxiliarem reciprocamente na salutar troca de experiências, engajando-se com entusiasmo crescente nas leis de Jesus. Que jamais se descuide do aprimoramento pedagógico, ampliando sempre que possível suas aptidões didáticas, para que não se estiolem sementes promissoras ante o solo, pela inadequação de métodos e técnicas de ensino, pela incipiência de conteúdos, pela ineficácia de um planejamento inoportuno e inadequado. Todo o trabalho rende mais em mãos realmente habilitadas. Que não estacionem nas experiências alcançadas, mas que aspirem sempre a mais, buscando livros, renovando pesquisas, permutando ideias, ativando-se em treinamentos, mobilizando cursos, promovendo encontros, realizando seminários, nessa dinâmica admirável, quão permanente, dos que se dedicam aos abençoados impositivos de instruir e de educar. É bom que se diga, o evangelizador consciente de si mesmo jamais se julga pronto, acabado, sem mais o que aprender, refazer, conhecer. Ao contrário, avança com o tempo, vê sempre degraus acima a serem galgados na infinita escala da experiência e do conhecimento. Entretanto, não menos importante, é a conscientização dos pais espíritas diante da evangelização de seus filhos, como prestimoso auxiliar na missão educativa da família. Que experimentem vivenciar, quando necessário, a condição de evangelizadores, tanto quanto se recomenda aos evangelizadores se posicionarem sempre naquela condição de pais bondosos e pacientes junto à gleba de suas realizações. Que os pais enviem seus filhos às escolas de evangelização, disciplinando-os na assiduidade tão necessária, interessando-se pelo aprendizado evangélico da prole, indagando, motivando, acompanhando. Por outro lado, não podemos desconsiderar a importância do acolhimento e do interesse, do estímulo e do entusiasmo que devem nortear os núcleos espiritistas diante da evangelização. Que dirigentes e diretores, colaboradores diretos e indiretos,
prestigiem sempre mais o atendimento a crianças e jovens nos agrupamentos espíritas, sempre adequando-lhes a ambiência para tal mistério, adaptando-os ou ainda improvisando meios de tal sorte que a evangelização se efetue, se desenvolva, cresça e ilumine. É imperioso se reconheça, na evangelização das almas, tarefa da mais alta expressão na atualidade da doutrina espírita. Bem acima das nobilitantes realizações da assistência social, sua ação preventiva evitará derrocada no erro, novos desastres morais, responsáveis por maiores provações e sofrimentos adiante, nos panoramas de dor e lágrimas que compungem a sociedade, perseguindo os emolumentos da assistência ou do serviço social, públicos e privados. Evangelizemos por amor. Auxiliemos a todos, favorecendo sobretudo à criança e ao jovem um melhor posicionamento diante da vida em face da reencarnação. Somente assim plasmaremos, desde agora, os alicerces de uma nova humanidade para o mundo por vindouro. É de suma importância amparar as almas através da evangelização, colaborando de uma forma decisiva junto à economia da vida para quantos deambulam pelas estradas essenciais. E não tenhamos dúvida de que a criança e o jovem evangelizados agora serão indubitavelmente aqueles cidadãos do mundo conscientes e alertados, conduzidos para construir, por seus esforços próprios, os verdadeiros caminhos da felicidade na Terra. Guilom Ribeiro, que é aqui o espírito, então, que traz para nós essa mensagem, página recebida em 1963, durante o primeiro curso de preparação de evangelizadores, realizado pela Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, e foi publicada na revista Reformador, em outubro de 1982. O médium Júlio César Grande Ribeiro. Então nós vimos aqui, primeiro, por parte de Guilom Ribeiro, que foi então presidente da Federação Espírita Brasileira, portanto ele fala aqui na condição de um dirigente, mostrando, de um dirigente e de um educador, aqui mostrando para nós a importância desse processo num nível institucional, e também orientando os próprios evangelizadores. E vimos também aqui, nessa primeira mensagem, um espírito, então, que era um observador. Como o próprio nome traz para nós, aqui do livro, observador e outras histórias. Então ele observava as atividades de uma sala de evangelização e ele trazia para nós a visão transcendente daquele grupo, não vendo apenas ali uma comunidade de crianças que estavam sendo evangelizadas, mas via ali também um grupo de espíritos naquela condição infantil, trazendo ali toda a sua bagagem necessária para o seu aprendizado, bagagem essa que precisaria ser ali transformada, precisaria ser ali equilibrada através do processo de evangelização. E nós vimos também, bom dia, dona Miriam, e nós vimos também a importância de fazer o trabalho conjunto entre evangelização, dentro de uma instituição envolvendo ali os evangelizadores, e a família. Ou seja, os evangelizadores lançam a semente e os pais, então, regam e cuidam do canteiro, até que aquela flor, aquele fruto se desenvolva. Então, não é simplesmente terceirizar, porque nós vemos muito isso. Eu me recordo, quando participava de atividades, não dentro da doutrina espírita, mas era assim que se fazia, Os pais iam lá para os seus cultos, depois as crianças eram levadas para a escola dominical, e depois em casa a vida voltava à situação normal, com seus conflitos, suas antipatias e tudo mais. Então era mais ou menos aquela vida dupla que eu comentei com vocês, que nós temos a vida dentro do ambiente religioso e a outra vida dentro da nossa rotina comum. Sendo que, na verdade, a tendência é fazer com que esses dois caminhos, dia após dia, vão se estreitando, então, até o momento em que eles se juntam, em que nós temos ali a mesma condição que nós vivemos no ambiente religioso,
na mesma condição que nós vivemos na nossa vida cotidiana. Então, bastante importante nós vermos, né? A participação dos espíritos, a participação dos evangelizadores, a participação de dirigentes e a participação de pais e familiares, fundamental. Dudu colocou, né, muito bem colocado, né, Jardim das Crianças, que são sementes e seus pais um bom adubo, né? Então, obrigado pela participação com a gente. Então, esse foi o comentário, né, como a gente viu, né, e a água pura do evangelizador, né, para fazer ali a rega, né, com aquela água essencial. Então nós vimos aqui que o comentário do Chico, como nós vimos nesse livro, ele foi voltado, né, mais uma vez, para uma situação pessoal, né, não sei se aqui se é uma mãe ou se um pai, provavelmente aqui uma mãe, que o filho não queria mais participar, então faziam em casa, rezamos, conversamos e lemos, né? Então o Chico colocou aqui primeiro para que a criança se sentisse à vontade, mas mais importante que isso, que se por acaso a criança não quisesse continuar essa atividade, que a evangelização continuasse em casa. Mas aí então, como nós comentamos no início, vem o grande desafio. Os pais precisam também vivenciar essa evangelização. É a evangelização não apenas ativa através da conversa, através do estudo, através, por exemplo, do evangelho voltado para as crianças, mas também de uma forma silenciosa através do exemplo. E aí então é o grande desafio para todas as famílias se transformarem em benefício dos seus filhos. E aí então nós precisamos sempre pensar nessa grande responsabilidade que é atribuída aos pais que trazem essa missão, como Kardec recebeu de resposta dos Espíritos, né, lá no nosso Evangelho segundo, lá no nosso Livro dos Espíritos, dizendo então que os pais têm a missão de conduzir aqueles espíritos. E essa condução ela também passa por esse processo de esclarecimento daquele espírito encarnado que aos poucos vai despertando a sua consciência e vai permitindo também aflorar as suas tendências. E essas tendências, quando se afloram, elas vão encontrar, no caso da evangelização, uma direção para que possa então ali conduzir com mais equilíbrio aquelas tendências que vão se manifestando e que podem ser ali bastante dramáticas se não tiverem nenhuma referência para que possam observar aquela ideia do certo, do errado, aquilo que é do individual e aquilo que é do fraternal, enfim, é nesse período, nessa criança que nós vamos encontrar. E aí nós vamos ver, né, como a gente já conversou há bastante tempo, chegamos a comentar sobre isso, é muito interessante que muitos pais têm essa preocupação, às vezes não tem ali uma relação muito próxima com religiões, mas ao mesmo tempo eles procuram grupos, né, instituições que possam educar seus filhos, né, ajudar na educação, e o fazem com bastante consciência. E aí nós vamos ter então ali, no caso de escolas de esportes, né, escolas, atividades sociais, né, nós tivemos, por exemplo, né, o próprio movimento escoteiro, o movimento bandeirante, assim como outras instituições educativas, socioeducativas, também ali recebem esses jovens para ajudar nesse trabalho de educação, civismo e tudo mais. Então é bastante interessante assim, as possibilidades que a sociedade hoje apresenta para ajudar os jovens a se desenvolverem além do desenvolvimento acadêmico, porque esse é o papel da escola, levar o conhecimento e, claro, também levar ali regras de convivência, né, regras daquele ambiente social. Então nós temos ali o lado social, temos o lado moral, ético e, ao mesmo tempo, também o lado espiritual. Então, toda família bem consciente consegue conduzir, claro, com ou sem o auxílio dessas instituições, de acordo com o interesse de cada família, mas certamente ali levar essa mensagem do Evangelho é fundamental. E elas chegam de um modo muito mais claro, de um modo muito mais objetivo, através dessas instituições, dessas escolas do Espírito, que são as religiões. E mais uma vez, a gente lembra sempre que não existe a melhor ou pior, né? Se você vai numa escola dominical, onde se fala sobre os ensinamentos de Jesus, e você vai num centro espírita que também se fala sobre esses ensinamentos de Jesus, você não tem o melhor ou pior. São apenas ali instruções diferentes.
são apenas ali um programa pedagógico diferente, mas o objetivo de evangelizar, de espiritualizar, acaba sendo o mesmo. Então, felizes as famílias que conseguem ter essa percepção dessa grande responsabilidade, que é a missão de conduzir esses espíritos. E não apenas fazer com que o meu filho seja educado, que é o que geralmente acontece, né? Nós vemos assim, olha, meu filho recebeu uma boa educação. Na verdade, nós estamos ali junto a nós, quando a gente pensa nos compromissos reencarnatórios, quando a gente pensa no histórico de cada indivíduo, do porquê de estarem juntos. Ontem mesmo, né, nós falávamos lá no Evolução em Dois Mundos, estudando lá sobre matrimônio, divórcio, nós falávamos sobre a constituição da família, os espíritos que se aproximam, a responsabilidade nesse caso do casal, de um indivíduo com o outro, mas também ali desdobrando um pouco essa visão, nós teremos ali todos aqueles que estão sob a responsabilidade desses dois indivíduos, que vieram com esse compromisso de educar. E aí então nós podemos imaginar no plano espiritual como é difícil o reencontro desses espíritos, uns com os outros, após ali, né, a libertação da matéria, que é do mundo material, e diante também dos próprios compromissos assumidos anteriormente. Nós viemos com o compromisso de educar, e não conseguimos fazer isso porque a nossa preocupação era outra. E aí então vem o grande papel da doutrina espírita, trazer para nós esse esclarecimento de que nós somos espíritos imortais, de que nós estamos reencarnando, de que há um compromisso reencarnatório. Que os espíritos estão ligados não pela coincidência, não é porque meus filhos são bons e os seus não são. Na verdade, aquele grupo onde nós temos ali um conflito maior são espíritos que estão vivendo um reencontro, muitas vezes com uma história bastante problemática no passado. Enquanto nós temos espíritos mais afins, mas ainda assim com a necessidade de conduzir aqueles espíritos. Porque só o fato de estarmos no mundo de provas e expiações já mostra a nossa própria condição. Nenhuma família vem ali com os filhos perfeitos, lapidados e polidos. Todos os filhos vêm ali para passarem por esse processo de educação, de desenvolvimento. Do contrário, não reencarnariam mais aqui. E aí, então, quando nós falamos, né, do livro do professor Hernani Guimarães Andrade, né, ou melhor, do Hermínio C. Miranda, né, sempre confundo os dois, né, nossos filhos são espíritos, os nossos evangelizando são espíritos também. Então nós vemos ali aqueles espíritos que trazem uma história, né, basta a gente pegar um livro, por exemplo, como daqueles que André Luiz apresenta para nós, contando ali as trajetórias de muitos grupos familiares, nós vemos ali que esses espíritos que estão desencarnados vão voltar ao mundo físico e inevitavelmente passando pela condição infantil. E aí, claro que a gente vai dizer, mas isso é óbvio. Não, não é tão óbvio assim. Quando a gente pensa que esse espírito não apenas vai passar pela condição infantil, mas nessa condição infantil ele tem a necessidade de ser conduzido, de ser educado, de ser instruído, de observar os exemplos. Então nós vemos que passar pela condição infantil não é um processo tão simples e tão óbvio assim. Porque nessa fase também traz ali muitos compromissos para os educadores, para os responsáveis, para os pais mais precisamente, né? Aqueles que se tornam responsáveis, né? Substituindo o papel dos pais em algumas das situações. Então, numa simples pergunta que nós vimos aqui, apresentada para o Chico, de uma família que não conseguia levar a criança, então, para a evangelização, colocando, então, atribuindo a ela a responsabilidade de fazer esse trabalho dentro do próprio lar. E assim como nós lemos aqui nessa mensagem trazida por Guilherme Ribeiro, que fala que o evangelizador ele tem que se atualizar, ele tem que estudar, ele tem que encontrar novas formas de transmitir esse conhecimento, os pais conscientes também têm que perceber que não é apenas um método educativo, mas principalmente a necessidade de autotransformação para poder mostrar aos filhos como é exatamente esse processo de evolução. E aquela mensagem que eu sempre gosto de trazer para vocês, né, que fala para nós, né, que muitas vezes nós somos o único evangelho que as pessoas viram na vida, ou que uma pessoa verá na vida. Muitas vezes uma criança verá nos pais exatamente esse evangelho que ela precisa conhecer.
Só que pela nossa conduta ainda tão cega, muitas vezes até bastante imatura, nós percebemos que nós distorcemos completamente esse processo de educação. Então, viver o Evangelho para ensinar o Evangelho é através do exemplo que nós temos o melhor modelo. Angelina colocou: os pais recebem os filhos das mãos de Deus e os educam, e a escola oferece o conhecimento. Nós temos ali vários tipos de responsabilidades para essas instituições. Então nós temos a escola com esse trabalho, né, como eu coloquei para vocês, de levar o conhecimento, de levar a socialização, né, o espírito de socialização. Pois não, Dudu, manda? Né, de ética, de moral, de responsabilidades, de regras de conduta, mas dentro de casa é através da relação do dia a dia que nós veremos ali a grande importância da educação doméstica. Então, eis aí para nós o aprendizado que vem, né, nessa simples pergunta que foi apresentada ao Chico, mas que nós vemos ali a sua grande profundidade. Dudu trouxe para nós então aqui, muito obrigado pela participação. Tia Alcina, seja bem-vinda, um grande beijo nosso em seu coração. A transformação dessas crianças, desses adolescentes, tendenciados para que possam receber a educação evangelizadora da religião em que estão imbuídos, sendo fortemente necessário para o crescimento como pessoa na sua vida atual, como um grande crescimento na sua vida como um espírito que precisa erguer conhecimentos das histórias evangélicas para essa tendência iluminativa ao crescimento dos pais, que mostram e ensinam, e que levam essas crianças para a renovação de tudo que as suas vidas, que em suas vidas é mostrado através de momentos aprendizes no plano espiritual. O dever caritatório desses evangelizandos, que retiram do seu tempo para trazer momentos de trazer com muito boa vontade a educação do seu espírito, promove verdadeira situação de sabedoria, tanto para quem leva o ensino evangélico, como para o próprio evangelizador, que mostra que ele ou ela precisam também desse grande aprendizado de Jesus. Né? Então nós vimos ali que Tia Alcina, que assinou para nós, muitíssimo obrigado. Então nós vimos ali que cada posição que nós temos aqui no nosso mundo, muitas vezes de evangelizando ou muitas vezes de evangelizador. O evangelizador é aquele que, através desse trabalho, está também se evangelizando. Porque nós temos aquela ideia, né, de que o professor é o sábio e o aluno é aquele que vai aprender. Mas nós vemos, né, que o trabalho educativo do professor, sim, é desenvolver o seu conhecimento, mas muito mais, né, é desenvolver ali o seu espírito de servir, o seu espírito de servidor dentro desse sacerdócio que é o magistério. E no caso dos evangelizadores não é diferente. Eu vou evangelizá-lo porque eu tenho tudo pronto e aquelas crianças não têm nada. E na verdade somos nós que estamos trabalhando dentro de nós mesmos todos esses valores. Então é através do autodesenvolvimento, né, através do autoaprendizado, que nós seremos capazes de ensinar. Então, maravilhosa observação também aqui da Tia Alcina. Né? Aprendemos com os alunos, né? Como, né? Pois é, não tem melhor forma de aprender do que ensinando. E não tem melhor forma de evangelizar, de se evangelizar evangelizando. Né? Então é um trabalho tão profundo que nós ainda simplificamos tanto, né? Porque nós vemos apenas uma questão de posição, de agenda, de compromisso. Mas dentro do nosso processo de autotransformação, cada atividade dessa tem ali a sua função. Então é isso, meus amigos. Seguindo aqui para nós, então, a Ana Moni colocou, a evangelização é justamente para nos evangelizarmos. Né? O palestrante fala para si próprio, o evangelizador evangeliza a si mesmo, o atendente fraterno se transforma, através de desenvolvendo em si próprio, né, o sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, de caridade, aquele que presta o serviço social, oferecendo, né, aquela mão amiga, aquele pão, aquela roupa, aquele remédio, na verdade ele está se desenvolvendo. Na verdade ele está se transformando. Então feliz daquele que recebe o benefício, sem dúvida, mas o maior beneficiado é aquele que presta o serviço.
Valeu, valeu. Até mais, então, embaixador. Bom dia, professor. E exatamente, Braz, é dando que se recebe, e essa mensagem ela é bastante profunda e ela nos atinge em todas as situações. Cada vez que você doa de si mesmo, você recebe aquilo que precisa. Então, felizes aqueles que já estão se desenvolvendo, né, nesse trabalho profundo de amor ao próximo. Nossos alunos são nossos amigos que não chegaram por acaso até nós, né? Sim. Então a gente ainda tem aquela ideia, né, de... na verdade, assim, é a própria educação que nós recebemos na nossa sociedade, de imaginar que nós temos posições de sabedoria, posições de comando, né, enquanto que outros são subordinados e são aprendizes. E cada posição que nós ocupamos, nós temos também ali o nosso grau de responsabilidade. Só que pelo fato de nós não termos ainda uma visão muito profunda da nossa realidade espiritual, a gente simplesmente se deixa levar, né, por esse orgulho natural, né, que nós temos ainda aqui no mundo material, mas no mundo espiritual a gente vai lembrar das nossas responsabilidades e se nós realmente fomos beneficiados por elas. Seguindo em frente, pessoal, vamos lá. Mudando aqui, então, o próximo tema, evolução. Vamos a ele. Certamente, né, quando se fala sobre evangelização, a gente tem tanta coisa para se falar da responsabilidade daquele que presta esse serviço, não apenas no trabalho de evangelização, mas da responsabilidade de pais, de educadores, de professores, de instrutores, enfim, de todas as posições que nós temos, daquele que tem a responsabilidade de conduzir a criança. Se nós soubéssemos, de fato, o peso dessa responsabilidade, nós nos dedicaríamos muito mais, sabendo que cada mente, né, porque assim como nós lembramos, quando nós voltamos no tempo, e nós nos lembramos dos nossos professores, daqueles que foram os nossos instrutores em alguma atividade, quando nós lembramos deles, essa marca que ficou na nossa memória significa o registro do que aquela pessoa deixou em nós. A semente que ele lançou pode ser uma semente amarga, pelo fato dele não ter ali a capacidade, né, de trazer para nós algo positivo, algo que seja realmente benéfico para nós, como pode ser aquela semente que trouxe realmente ali flores e frutos, né, com grande beleza. Então, cada memória que nós temos daqueles que passaram pela nossa vida, nós encontraremos também dentro da nossa família, dentro do nosso meio social, em qualquer lugar. E aí, então, assim como nós lembramos das sementes positivas e das sementes negativas, hoje nós temos a possibilidade de tomarmos uma atitude diferente, lançando apenas sementes positivas, porque se as negativas deixaram marcas negativas, em nós também não temos mais o direito de lançar essa semente naqueles que estão próximos. O Braço colocou, né, deve ser muito triste para um pai ver o filho desvirtuar. Se o pai tiver feito o trabalho dele, Braço, ele vai ficar triste, mas vai ficar com a consciência tranquila. Porque nós temos, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, honrai ao vosso pai e à vossa mãe, nós temos duas mensagens. Uma que fala sobre os pais negligentes e outras que falam sobre os filhos negligentes. Os pais negligentes e filhos dedicados diz para os filhos perdoarem seus pais e mesmo assim cuidarem deles diante da necessidade. E os filhos negligentes, os pais dizem que eles devem compreender que são espíritos rebeldes que trazem ainda dificuldades. Então cada um tem que fazer a sua parte diante desses desafios. Dudu colocou, né, lembro dos padres do Colégio Salesiano, do padre, né, memória, né, grande professor, né, então são lembranças que nós vamos guardando. E que todas essas marcas que ficam na nossa memória foram ações, foram colaborações, participações dessas pessoas em nossas vidas, em nossas histórias. E agora, como nós estamos no papel invertido, em que nós deixamos marcas nessas pessoas, e tendo essa consciência, nós podemos agora sermos muito mais cuidadosos e dedicados. Próximo item, evolução. São 6 perguntas que foram feitas ao Chico sobre esse tema.
Evolução. Então, a primeira pergunta. Por que vivemos cada vez mais pensando apenas nas coisas materiais e pouquíssimo nas espirituais? Aí, mais uma vez, né, a gente lembra que essas perguntas que foram feitas ao Chico, quase todas, né, algumas são bastante específicas. Né, a gente lembra, né, de perguntas a respeito da Guerra Fria, de guerras nucleares e tudo mais, que estavam bastante bem contextualizadas, né, na década de 1960, 1970. Mas outras de um campo mais moral, né, de uma ordem mais moral, elas são atemporais, porque parece que essa pergunta foi feita para os nossos tempos atuais. Por que nós pensamos apenas, cada vez mais, apenas nas coisas materiais e pouquíssimos nas espirituais? Até mesmo dentro das próprias instituições religiosas, nós vemos que os valores que são transmitidos são valores muito mais materiais do que espirituais. É aquela famosa expressão, né? A doutrina da prosperidade. Siga Jesus que a sua vida material vai melhorar. Essa é a grande mensagem que se passa, infelizmente, nessas instituições. Então não é apenas aquilo que nós consumimos, que vem através dos meios de comunicação, né, da televisão, da internet, de todos os meios publicitários possíveis. Mas nós vemos que até mesmo dentro das próprias escolas religiosas, nós temos ali ideias que são distorcidas a respeito da educação do espírito. Porque mostram que através da devoção, que através ali do reconhecimento, né, de Deus, nós vamos ter uma vida material melhor. Você vai ter sua saúde restabelecida, porque com a saúde restabelecida você pode voltar a fazer o que você fazia. Você vai ter uma vida material mais estável, você vai conseguir fazer faculdade, você vai poder viajar porque você então acredita em Deus, porque você segue Jesus. Então até mesmo nesse meio nós encontramos, infelizmente, esse tipo de equívoco, incluindo dentro da própria doutrina espírita. Hermes colocou, né, os objetivos materiais são importantes. O que acontece é a inversão de valores. Sim, as propostas da nossa vida de você ter uma estabilidade material é parte da sua própria tranquilidade, sabendo dos efeitos que isso provoca na nossa consciência. Mas através dessa estabilidade, ela se torna, na verdade, um piso sólido, um alicerce firme e bem construído, para que você possa se desenvolver como espírito. E esse desenvolvimento de espírito significa a transformação do indivíduo dos seus valores. Agora, o que nós vemos, infelizmente, é o objetivo da nossa existência, a estabilidade material. E aí então a gente entra, não importa a que preço, o que importa é que você conquiste. Muito bem, por que pensamos cada vez mais então nessas coisas materiais? Respostas do Chico. O homem atual vive deslumbrado com os bens materiais que são colocados à sua disposição pela tecnologia que avança a cada dia através de uma propaganda que insiste em colocá-lo como caminho da felicidade. Porém, quando os adquirimos, não compramos a solução para os verdadeiros problemas da alma, que são as frustrações, as angústias, a solidão e tantos outros. Entretanto, espiritualizar-se não significa ser miserável, nem tampouco deixar de desfrutar de maneira racional os bens materiais que o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, já criou. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem, do amor ao próximo e da caridade material e espiritual. É fazer e domar seus mais instintos, está aqui, né? Falta uma palavra. Enfim, é fazer crescer o reino de Deus dentro de nós. Então a gente vê que o consumo acaba se tornando para nós uma fuga da nossa realidade. Porque você entorpece os seus sentidos em busca, né, que satisfaça naquele momento. Nós vemos até mesmo, né, essa ideia do consumo e dessa felicidade material, né, que é proposta por aquilo que é divulgado nas próprias festas natalinas. O objetivo do Natal é o quê? Ganhar presente. E aí nós percebemos que a educação da nossa sociedade, desde muito tempo, gerações após gerações, nos trouxe essa ideia de que é um momento de comemoração, mas é um momento de comemoração material.
E aí então nós percebemos que virou um círculo vicioso. As pessoas criaram essa expectativa. Só um instantinho. As pessoas criaram essa expectativa de que o Natal significa presente, e a sociedade aprendeu que esse momento também é um momento de presentear. E aí então nós temos o comércio que insiste em sua propaganda para vender os seus produtos, e as pessoas vão aos comércios, ansiosas por esse consumo. E aí então a gente acaba vivendo cada vez mais presos a esses interesses materiais e nos esquecemos exatamente do propósito maior de nós estarmos aqui. Como Chico colocou, espiritualizar-se não significa ser miserável e nem deixar de desfrutar de uma maneira racional dos bens que foram conquistados. Então, sim, é válido o presente. Mas o presente por um objetivo que vai além simplesmente da satisfação material. Mas aí vem a grande dificuldade dentro daqueles 3 conceitos que eu sempre trago para vocês. A gente não conseguiu ainda entender exatamente o que é a caridade, o que é o amor e o que é a felicidade. A gente vive o nosso dia a dia baseados numa definição que nós mesmos criamos. Por exemplo, sermos felizes, para nós a felicidade é conquistada quando eu tenho alguém do meu lado que eu quero, quando eu conquistei aquilo que eu preciso, quando eu alcancei a posição que eu desejava. Aí então eu posso dizer que eu sou feliz. Só que aí então o indivíduo retorna ao mundo espiritual através da desencarnação e todos os objetos da sua felicidade ficaram para trás. E aí então ele vai ter que recomeçar todo o caminho para poder entender de fato que não foi aquilo que ele conquistou. Porque ele perdeu quem estava ao lado dele, ele deixou a posição que ele ocupava, o seu patrimônio foi dilapidado depois que ele foi embora. E onde foi a sua felicidade então? Eis aí o detalhe que a gente acaba observando. A mesma coisa acontece com relação ao amor. O amor, o sentir o amor pelo outro, nós não conseguimos ainda. De uma forma pura, de uma forma equilibrada. Nós temos que manifestar esse sentimento através de objetos, através de elementos materiais que substituam esse sentimento nosso. Ou seja, eu sempre vou substituir o meu sentimento, vou representá-lo através de uma demonstração material. E aí vocês se lembram, né, que a gente já conversou sobre isso, que muitas vezes, né, naqueles momentos importantes onde o presente acaba sendo o grande símbolo, se você não dá um presente satisfatório, significa que você não conseguiu demonstrar aquilo que você sente. Né, vocês se lembram, né, você ganha um par de meia, uma caixa de chocolate Garoto no seu aniversário, numa festa importante, e a pergunta é desse tamanho que você me ama? Então, eis aí, né, a dificuldade que nós temos de entender essa definição. E a outra definição é a própria caridade, né, que a gente também tem essa dificuldade, porque a caridade para nós vem como uma demonstração, muitas vezes de culpa, porque o indivíduo faz a caridade para poder aliviar a sua consciência, muitas vezes faz a caridade como uma projeção pessoal, porque ele faz a caridade e espera que as pessoas reconheçam, ou ele faz a caridade para prevenir qualquer tipo de dificuldade. Então, felicidade, amor e caridade são 3 conceitos que nós todos buscamos, mas temos uma grande dificuldade de vivenciá-los de uma forma pura e verdadeira pelo fato de não entendermos exatamente o seu significado. É aí que nós vamos encontrar, né, dentro aqui da nossa sociedade, aqueles indivíduos que reencarnam com essa missão de trazer para nós esse esclarecimento, de mostrar para nós o que é a verdadeira caridade. E aí, claro, que nós vamos achar que é sempre uma referência difícil de ser seguida, porque para viver a caridade daquela forma, né, sempre há ali um grande grau de renúncia, sempre há um grande grau de disposição para isso. A felicidade que diz respeito ao espírito depende muitas vezes de você abrir mão de grandes conquistas aqui no nosso mundo. E nós, na verdade, estamos dispostos a ir em busca dessas conquistas, e aí, claro, né, sempre correndo o risco de você ser frustrado nesse objetivo, nesse propósito, de você desejar ter essa posição na sociedade, não conseguir, e aí então vem a frustração, vem a decepção, vem a cobrança, né, e toda uma série de consequências que infelizmente acaba sendo bastante negativo para nós.
A Angelina colocou, né, e quando saíres da terra, será perguntado, né, pais, o que fizeste dos filhos que te fiz tutores, né, se fizeste a tua parte, não importa se foram por outros caminhos, eles que responderão, né, a Angelina lembrando aquele comentário, né, que o Brás trouxe para nós lá no alto, falando sobre muitas vezes a dificuldade numa relação familiar e a frustração de pais ou filhos de não encontrarem a família perfeita, né? Então, na verdade, família perfeita nós não encontraremos no nosso planeta, porque, na verdade, é um mundo de reajustes, um mundo de trabalhos árduos, né, dentro do campo moral, mas essas frustrações acabam sendo potencializadas depois por causa, né, dessa necessidade de alcançarmos a felicidade, sem que ela esteja ainda esteja ainda ao nosso alcance, né? A próxima questão aqui apresentada ao Chico, Evolução 2. Seria o esclarecimento diferente de evolução espiritual? Aí já fazendo então essa combinação. O esclarecimento, né, o conhecimento intelectual, diferente de evolução espiritual. Seria o esclarecimento diferente de evolução espiritual? Se for, como se manter equilibrado, uma vez que os nossos erros tornam-se muito mais claros em nossas mentes? Então é aquilo que a gente sempre comenta, né, que nós temos hoje uma capacidade de discernimento bastante desenvolvida. Nós podemos até não ter ali a força moral suficiente para poder seguir esse chamamento da nossa consciência. Mas no momento em que nós nos deparamos numa situação em que nós temos que fazer escolhas entre o certo e o errado, nós já sabemos definir. São raros os indivíduos que fazem essa escolha, né? Ou nós temos até culturas, né, que trazem para nós uma visão que mostra ali, né, estudamos sobre isso, a diferença entre moral, ética, costumes e tudo mais, e naquela questão que nós vimos, nós temos ali culturas que trazem ali alguns tipos de comportamento que as pessoas agem de um modo aparentemente ingênuo, só que na verdade nós vemos ali muito mais egoísmo do que ingenuidade. Nós vemos muito mais primitivismo do que ingenuidade também. Então, nesse caso, o esclarecimento é diferente de evolução espiritual. O indivíduo bem esclarecido a respeito do certo e do errado, a respeito de normas, a respeito de valores, significa evolução moral? O Chico colocou então, né? Sim, o esclarecimento é diferente de evolução, porque conduz à evolução espiritual. Então, o esclarecimento faz com que o indivíduo alcance a evolução espiritual. A gente vai lembrar daquela passagem do Livro dos Espíritos, que os instrutores dizem para nós, né, que primeiro nós evoluímos intelectualmente. E a partir do desenvolvimento do intelecto, a gente vai conseguir, então, alcançar a evolução espiritual. Lembrem daquele processo de 3 etapas que nós conversamos, né? Primeiro, o indivíduo se desenvolve intelectualmente, compreendendo quais são os valores, quais são as imperfeições que podem fazer com que nós soframos. Por exemplo, o indivíduo que começa a compreender o que é a caridade e ele consegue diferenciar do egoísmo, ele conseguiu o esclarecimento, o desenvolvimento intelectual nesse processo. E aí, então, se nós pegarmos toda aquela coletânea de valores, falarmos sobre caridade, generosidade, fraternidade, coragem e tantos outros valores e tantos outros princípios, nós vamos conseguir encontrar aqueles que são opostos, que são as imperfeições. Da fraternidade para o egoísmo, da coragem para a covardia, do trabalho, da disposição para a preguiça, e assim vai. Conseguimos, então, formar essa coletânea de definições para poder trazer o nosso esclarecimento. A segunda etapa é quando nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e começamos, então, a fazer uma filtragem. O que eu tenho exatamente de valores e o que eu tenho de imperfeições. E a partir dessa filtragem, eu começo também a saber em qual intensidade esses valores e essas imperfeições se encontram. Se eu tenho esse egoísmo acontece em que situação, qual é a intensidade desse egoísmo, quando eu consigo viver a fraternidade, assim vai. Então, primeiro nós conhecemos os conceitos, aquilo que existe fora, de uma forma mais, digamos, acadêmica. Depois nós buscamos o autoconhecimento para saber exatamente o que tem dentro de nós,
a respeito dessas definições. E depois vem a terceira e mais difícil etapa, que é a reforma íntima. Porque aí então eu consegui entender a diferença de um para outro, consegui perceber aquilo que eu tenho e aquilo que eu não tenho, e depois então eu começo a fazer um trabalho de transformação. Ok, Angelina. Então aí chega para nós o grande desafio. Por isso então o Chico coloca para nós aqui que esse esclarecimento é diferente de evolução, porque o esclarecimento conduz para a evolução espiritual. Então o desenvolvimento intelectual, conforme os espíritos dizem para nós, vem primeiro porque ele é muito mais fácil. O conhecimento nós adquirimos na simples observação da natureza. Imaginarmos os indivíduos mais primitivos daquelas primeiras sociedades, quando ele começava a ver na natureza situações que ele precisava encontrar soluções para poder fazer com que a sua vida fosse mais confortável. E aí então ele começa a raciocinar, ele começa a encontrar ali mecanismos, desenvolver estratégias para poder viver de um modo equilibrado, se protegendo e tudo mais. Mas depois ele começa então a conviver com o seu semelhante, e aí ele vai ter que pôr em prática um pouco desse conhecimento. E aí a gente lembra que lá naquele início, o egoísmo prevalece como um ingrediente divino que forma a nossa personalidade, pelo fato de nós estarmos ainda necessitados, né, de proteger aquilo que nos pertence, proteger a nossa própria vida, proteger a própria prole. E depois, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a conviver em sociedade e vai desenvolvendo o sentimento de fraternidade. Mas a inteligência é muito mais prática. Basta você oferecer um brinquedo para uma criança, que ela vai brincar, ela vai encontrar ali tudo aquilo que ela precisa. Aí quando você diz para a criança dividir o brinquedo com outra, aí a história já muda. Então nós vemos assim que o esclarecimento realmente é diferente, mas é através dele que começa a evolução espiritual. E continua o Chico. Quando se tem de percorrer uma estrada longa e cheia de pedregulhos, isso não se torna mais fácil quando essa estrada está iluminada? Contudo, o trajeto se torna mais curto ou menos cansativo, porque o viajante consegue enxergar o final da estrada? Bem bacana, né, esse exemplo que o Chico coloca, porque ele vai dizendo para nós que numa estrada cheia de pedregulhos e muito longa, se você tem ali a claridade, você vê as pedras, você consegue ver ali qual é o percurso que aquela estrada faz, qual é exatamente ali, algumas vezes você consegue ver o final, sabendo para onde ela se conduz. Mas não significa que ela fica mais fácil, fica mais leve ou mais curta para você percorrê-la. Então assim é o esclarecimento. O esclarecimento apenas nos mostra a direção correta a tomar, mas não poupa a caminhada para se chegar ao objetivo final, que é a perfeição. Assim, para manter-se equilibrado, basta persistir no caminho iluminado, mesmo que os pedregulhos às vezes firam nossos pés. Se resistirmos à tentação de buscarmos atalhos na escuridão, porque as pedras no caminho estejam nos parecendo muito grandes, estaremos adquirindo o aprendizado que, no final do caminho, terá nos proporcionado a evolução espiritual. Não devemos temer nossos erros. Eles são janelas a nos indicarem o caminho a seguir. Seria impossível vencê-los se não os identificássemos tais quais são, nem maiores, nem menores. Então aqui a resposta do Chico, mostrando para nós que o esclarecimento nos dá essa capacidade de discernimento, de sabermos aquilo que é certo e que é errado. E a gente vai aprendendo, né, a desenvolver esse instinto através das nossas relações mais simples, das nossas relações comuns. Nós falávamos anteriormente, né, no nosso tópico anterior, sobre evangelização. E aí comentamos sobre a vida social de uma criança. Quando ela começa a brincar com os colegas de rua, de condomínio, quando ela começa a frequentar a escola, quando ela começa a frequentar o clube, a evangelização dentro da própria família com os primos, irmãos e tudo mais. E aí então nessa convivência ela vai conseguindo medir quais são os seus limites, os limites do seu comportamento. Então ela sabe se ela agiu bem, se ela não agiu a partir do resultado daquele comportamento, daquilo que ela recebe de retorno. Então até mesmo numa relação simples do dia a dia, a gente vai obtendo esse esclarecimento. Eu tenho uma atitude,
essa atitude vai me dar um retorno. Eu fui mais feliz ou menos feliz com ela? A gente lembra daquele ditado budista, né, que eu sempre trago para vocês, que não existe o certo ou errado, existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. E através desse princípio, que vamos dizer assim, que é a sabedoria da vida que nos proporciona, é que a gente vai moldando a nossa conduta. Aí então você vai trabalhar num ambiente onde tem ali outras pessoas, e aí o seu comportamento vai ditar se você vai ser bem aceito ou não por aquela comunidade. E aí tem um detalhe interessante, né, só a título de observação, que o comportamento que nós temos dentro de casa é diferente do comportamento que nós temos fora de casa. Porque dentro de casa, né, existe ali a relação mais íntima, a relação que é quase obrigatória de um indivíduo com o outro. Então você acaba sendo muito mais transparente, você acaba muitas vezes sendo ali agressivo de acordo com o seu comportamento, mas fora desse ambiente, se você se comporta dessa forma, você é excluído. E como nós temos a necessidade de aceitação, e aí então nós vemos a questão das máscaras sociais. Mas aí entra no campo da psicologia, não é o nosso caso de hoje. Mas são lições que a vida vai mostrando para nós nas condutas mais simples, nas situações mais comuns onde nós vamos nos esclarecendo, e a partir do momento em que esse esclarecimento traz para nós realmente, como o próprio nome diz para nós, né, clareia a nossa visão, e esse clareamento faz com que nós modifiquemos as nossas condutas, agindo, né, de acordo com as referências que nós temos, aí sim vem a evolução espiritual. Porque aí vai entrar também um outro componente, para a gente ver como é complexo esse tema, como ele vai formando ali uma grande teia de conceitos, né? Porque para você ter ali você proporcionar a si próprio essa evolução, você precisa ter condutas corretas. Mas qual é a referência que nós temos de condutas corretas? Qual é exatamente o modelo que nós devemos seguir? E aí então nós teremos as filosofias de vida, né? Filosofias que muitas vezes estão vinculadas a algumas religiões e outras filosofias que estão ligadas a questões culturais, a princípios pessoais. No nosso caso, que seguimos a doutrina espírita, nós temos, né, a referência do cristianismo como sendo para nós ali, né, a melhor conduta. Os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, né, não como uma referência religiosa, mas como uma referência ética, moral, que vai fazer, né, o que ele faria se estivesse no meu lugar. E aí então nós teremos essa referência, essa filosofia para conduzir as nossas ações. Para dizer, por exemplo, né, se eu tomar essa atitude, conforme o código de ética que eu abracei, isso vai me trazer uma consequência negativa. Agora imaginemos o nosso mundo hoje, em que as religiões, de um modo geral, se fazem presentes na vida das pessoas de um modo superficial, quando você tem que agir sem referências. E aí então você vai agir daquela forma pragmática. Você age de acordo com a conveniência, de acordo com o momento. E é então que a gente vai sempre aprendendo através dos erros e dos acertos. Os acertos trazem... Não está não, Angelina. Não apareceu nada aqui para nós por enquanto. Apareceu lá em cima que eu já fiz a leitura. Mas por enquanto não. Então, vão agindo de uma forma pragmática, através dos erros e acertos, e é então que a gente vai estendendo cada vez mais as dores do mundo. Porque você quer acertar, mas você não sabe como. Então você age de uma forma pragmática. Como o resultado não é positivo, vem ali a dor como consequência. Então a gente vai aprendendo através da dor, e não através do amor, como é aquela máxima que nós conhecemos dentro da doutrina. O amor é através da mudança espontânea, da mudança vinda através do esclarecimento e da sabedoria. A dor vem através da tentativa de erro e acerto. Então é aí que nós vamos encontrar, né, as filosofias que vão nos conduzindo para esse caminho de verdadeira felicidade. E cada um vai escolher a sua de acordo com a sua conveniência. Para nós, essa filosofia é a ideal. Para outros, há outras filosofias que conduzem pelo mesmo caminho. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho de hoje. Nós finalizamos, então, aqui na Evolução 2, nós temos aqui, lembrando, né? Falamos sobre o tema evangelização. Evangelização, falamos sobre Evolução 1 e Evolução 2, e depois nós teremos até Evolução 6, que no nosso próximo encontro, então.
E depois também, passando a evolução, nós teremos o tema fanatismo, apresentado por Chico, lá naquele Pinga Fogo. Nós falaremos bastante sobre isso também. Só esperar aqui a Sonja voltar, para comentar porque ela sai, né? Uma pena, Angelina. Manda para nós aqui no próprio WhatsApp, Angelina, que eu leio por aqui, não tem problema. Enquanto isso, a Sonja já colocou para nós, né? Precisamos nos lembrar que a nossa maior missão está ligada com os nossos familiares, com aqueles que convivemos diariamente. É importante aprimorar nossas relações, principalmente no lar. É aí que precisamos praticar a doutrina mais intensamente para o nosso aprimoramento. A gente pode dizer assim que o nosso projeto reencarnatório, ele traz para nós tantas responsabilidades e tantos compromissos, que a família é um deles, o trabalho é um deles, a nossa autotransformação, né, ou a autotransformação é outro dele, né? Então são tantas, a nossa grade curricular, digamos assim, é tão extensa, que muitas vezes nós nos perdemos, né? Nos dedicamos a uma, principalmente aquelas que para nós ou são mais intensas ou mais confortáveis, e acabamos negligenciando ou nos esquecendo de outras. Então é importante a gente ter uma visão geral, por isso que esse estudo constante da doutrina vai trazendo para nós ali elementos, né, que vão abrangendo todos esses aspectos da nossa existência.